Legal. E cumprimento a nossa audiência, hein? Ô, boa noite, pessoal. Aí, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo, dependendo do horário, né? É verdade. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, galera. É isso aí. Valeu. Cara, tem muita história pra contar, hein, pessoal? Eu sei que o povo aqui do Brasil gosta muito de ouvir histórias da gringa, né? Relatos, experiências. Então vai ter hoje bastante história pra ouvir, bastante história legal aí. Nossa, cara, você falou da gringa. Eu acho que tem um negócio legal pra gente conversar aqui. Uma vez eu tava num... Vou até anotar pra não esquecer, então. Fala aí. num grupo de bate-papo. Como que é o nome? É Tandem. É isso o nome do aplicativo? Não sei se vocês conhecem. Não Eu conheço. não conheço também, não, desse É nome um aí. grupo pra você praticar idiomas. Eu tava nesse grupo de italiano e uma menina insistiu em falar que ela foi visitar um amigo fora. Aí o amigo falou, foi na Grécia isso. O amigo falou assim, agora você é a gringa aqui, né? Agora você que é a gringa aqui. Aí eu falei, ela achou um absurdo ele falar aquilo, porque só brasileiro pode chamar um estrangeiro de gringo. Gente de fora não pode chamar. E ela deu toda uma explicação do porquê, não sei o que lá. Depois a gente... Hispânico também chama de gringo, ué. Chama americano e outras nacionalidades europeus de gringo. Pois é, mas segundo Conhecido- ela... Conhecido como pessoa chata, essa daí, né? É, exatamente. Com Exatamente. certeza. Bom, Coisa. Thiago, pra galera te conhecer, onde você nasceu, se você é natural de Ribeirão, fala um pouquinho aí de você. Sim, sou ribeirão pretano mesmo, nascido aqui em 1987, né? 9 de abril, recém-completados 38 anos. Ó, E sou aqui, nascido ali nos Campos Elíseos, aqui em Ribeirão Preto, com muito orgulho. Ribeirão. Sim. Campos Elíseos. Nossa, se você for pra pensar e lembrar dos programas anteriores aí, nesses quase 2 anos de Café Amargo, Campos Elíseos produziu bastante grandes personalidades da cidade e região, né? Se for ver, né? Sim. Tá parecendo a Viena do século XIX, né? Sim. Então, você já ouviu essa história? Todo mundo passou por lá, né? Sim. Os bons e os ruins, né? Não vou falar o nome de... É um reduto Não, ditador. Um reduto italiano aqui em Ribeirão, né? Tem o Palestra Itália ali. É verdade. Verdade. Que meu avô foi um dos primeiros sócios do Palestra Itália. Se eu não me engano, o título dele era o número 16, uma coisa assim. Caramba. Bem Nossa. de início. E palmeirenses também, né? Palestra Palmeirense. Itália é da família, assim, também. Você também é palmeirense? Também sou, graças a É. Deus. Você viu o sorriso, a felicidade. Cara, E aí, ia comentar o seguinte também, né? Pra quem não sabe, o Thiago, além de professor de inglês... Você apresentou ele como professor de inglês? não Só apresentei. falou, Thiago Casanão falou que ele faz, não falou verdade. nada. Tem Vocês viram que razão. o programa aqui é bem assim, é bem orgânico mesmo, pessoal. É bem porcaria, né? Então, pra quem não sabe, às vezes a pessoa viu no título também, né? O Thiago ele é professor de inglês, tá? Mas além disso, ele vai contar depois a história pra gente, que ele é cidadão italiano também, né? E esse é um assunto que tá bastante em voga aí recentemente por conta de algumas mudanças tentativas, né, de mudança na legislação italiana, né? É. Então, por isso que ele mencionou que o seu avô era sócio do Palestra Itália, né? Sim. Já tem aí algo a ver com o assunto que a gente vai conversar daqui a pouco. Intérprete também, né? Ah, sim, claro. Isso é algo interessante, até começar falando sobre isso, Uhum. que às vezes as pessoas acham que por a pessoa falar um idioma estrangeiro, ela já está capacitada para ser intérprete, tá? Mesmo que a pessoa tenha um nível bom, né, de idioma, eu entendo que são papéis diferentes e não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Isso. É muito comum, assim, vou falar primeiro da minha experiência particular. Há algum tempo atrás, eu estava trabalhando numa empresa estrangeira como suporte de jogo, né? Online. E aí, eu era um dos agentes de suporte de português brasileiro e tal. E aí, em determinada ocasião, ia ter um evento lá online. E aí me perguntaram se eu queria ser intérprete para português brasileiro. Eu falei assim, olha, desculpe, mas eu não me sinto preparado para ser intérprete em tempo real, assim. É muita pressão. Sim. Eu vou passar essa oportunidade, muito obrigado. E às vezes eu percebo, principalmente pessoas capacitadas, assim, que são professores de inglês. Até em igreja eu vejo isso muito, né? Às vezes a pessoa fala inglês perfeitamente bem, só que para fazer a tradução simultânea, não tem o time ali, a rapidez e tal, é difícil, acha difícil, sabe? Sim. Existem várias formas, né? Você pode ser um intérprete, assim, de algo real, né? Igual você falou ali, live, ao mesmo tempo. Ou você pode ser de uma pessoa, de algum estrangeiro que está aqui no Brasil, e aí você Sim. vai fazendo a interpretação para ele. Então, às vezes ele fala de uma determinada forma, quer se explicar, e você consegue, né, trazer a informação que ele precisa e a informação que a outra parte também precisa, né? Então, é algo mais não tão sério. Às vezes a pessoa só quer passear naquela cidade, ou vai ter uma reunião de negócios e a pessoa da outra parte não fala,
o inglês, e aí você consegue fazer essa tradução para ela. Então, tem a tradução, né, simultânea ali, que é a intérprete igual a gente vê ali no Oscar, né? Essas coisas e tal. Mas essa daí é a mais incomum, né? Que é algo ao mesmo tempo ali, lives, pouquíssimas pessoas que fazem isso, né? Sim. Então, seria mais ou você fazer a interpretação de um texto ou auxiliar um estrangeiro que esteja vindo para o Brasil, no caso. E esse é o trabalho que você faz? Esse é um trabalho que eu faço mais raramente. O que eu faço mais mesmo, né? Eu me sinto apto para isso. O que eu faço mais é a aula de inglês, né? Que é isso aí que eu trabalho boa parte do meu dia. Certo. Isso. Aí voltando um pouquinho nessa trajetória aí, né? Você já disse que você é oriundo aí do Campos Elíseos, assim como eu também. Praticamente cresci ali. Meus avós, meus familiares, vários amigos. E muitos convidados que passaram por aqui. Até os políticos, hein? Por isso que eu mencionei. Até os políticos passaram por aqui também. Muitos são dali. Né? Inclusive o prefeito atual. Pra quem não sabe. Ele cresceu ali, praticamente brincou com meu pai na infância ali. Sério mesmo. Ali na Praça Rômulo Morandi. Ai, faltou seu pai dar um couro nele, né? Na infância. Eu tô brincando, Ricardo. Tô brincando. Não podia perder essa. E aí, lá na sua você falou um pouco da sua origem e tal, mas quando que você começou a se interessar pelo inglês? Você sempre teve vontade de aprender, pensava em ser professor, ou isso surgiu posteriormente? Então, surgiu posteriormente. Na verdade, assim, quando eu tinha uns 14 anos, assim, mais ou menos, eu comecei a ouvir rock, assim, 13, 14 anos, e a galera realmente, meus amigos não ouviam, assim. Então, era um pouco, assim, o rebelde ali, né? E aí comecei a ouvir muito, né? E aquilo foi passando e foi começando a fazer, sei lá, o que eu tô ouvindo, né? O que essa pessoa tá, às vezes, gritando na minha cabeça ou tudo mais. E aí eu ganhei uma pasta, assim, do Metallica, né? Que tinha as letras e traduções. E eu ia acompanhando o que o vocalista ia falando e como estava escrito ali. E eu tentava repetir da forma como ele falava também. E aí eu fui vendo que eu tinha uma facilidade para comunicação e para línguas. Porque aí eu fui jogando também o videogame, né? Vários videogames que me ajudavam a ir entendendo o que estava acontecendo. E eu meio que fui sendo no começo, assim, autodidata. Muito rapidamente eu fui aprendendo inglês. Então, foi isso. Foi a música, que eu adoro música, né? Não vivo sem música também, que me trouxe pro inglês. E os games também, você falou que jogava? Os games também jogava desde muito cedo, né? Mas aí teve aquela época do Counter-Strike ali, né? Que a gente aprendi também a teclar rapidamente. Sim. Enviar mensagens e tudo mais, né? Isso é interessante de falar, assim, de passagem, né? Que na semana passada a gente conversou com o Thiago TJ sobre a geração Z. E isso também é algo que eu percebo a facilidade de hoje em dia. Na nossa época, quando a gente jogava videogame, pegava lá um Resident Evil, um jogo de RPG, tinha as instruções em inglês, você que se vira aí pra resolver as coisas, né? Sim. Os quebra-cabeças, passar de fase, né? Hoje em dia, tem até dublagem em português brasileiro. E não tinha Google Tradutor, nem nada. Tinha. Você tinha que pegar um Michaels lá e ir na raça. Ou no máximo, comprar revista na banca, né? Revista de videogame. Isso. Aí tinha um detonado. Tinha um detonado. Fora isso, você que se vira aí. Aí, por isso, acho que na nossa geração, a gente também tinha um pouco mais de facilidade, né? Pelo desafio de ir atrás pra poder aprender, né? Hoje em dia... Hoje tá tudo fácil, né? Isso. Eu mesmo me acostumei, não falo inglês, mas eu me acostumei a trabalhar com software, tudo em inglês. Eu coloco português, eu fico perdido. Sim. Então, essa coisa de aprender a língua através da música, eu não tenho essa facilidade. Eu também não tenho, não. Vixe, pra mim, aprender... Pra música, não. Não, música, mesmo idioma. Idioma. Hoje eu estudo bastante italiano. Olha, é pedreira, né? Pelo menos pra mim. É bem isso, né? Tem pessoas que têm tino, né? Para determinadas áreas, né? Então, para mim, sempre foi a comunicação e os idiomas. Sempre tive facilidade com isso. Hoje você fala inglês e o italiano? Eu falo inglês, italiano, o espanhol eu aprendi de ouvido, assim. Também trabalhando fora, fui desenvolvendo bem. E o italiano foi uma paixão, assim mesmo. Foi uma coisa, assim, bem visceral que eu tive. Aprendi em 3 meses. Então, 3 meses você aprendeu italiano? Sim. Sim, foi bem assim. Eu fazia 2 aulas por semana com um professor aqui, que era um professor bem exótico. Eu nem sei se ele tá vivo. Tonhão, se eu tiver um abraço aí... Era de alguma escola? Daqui de Ribeirão, ele trabalhou para a União Soviética, sabe? Cara, tem que trazer esse cara aqui. É a pessoa mais exótica que eu conhecia, assim. Ele falava 7 idiomas e
falava sueco. Caramba, que legal. Várias coisas legais, assim. E ele era apaixonado também, assim. Ele recitava poema em outras línguas dentro da aula. Era uma coisa bem... Então, tipo assim, foi uma coisa que achei bem legal. E ele dava essa aula particular também, que é algo que eu faço hoje, né? Então, aprendi muito com ele. E, infelizmente, a escola que ele trabalhava hoje não funciona mais. E eu perdi o contato com ele. Era uma pessoa meio assim, avessa a... Redes sociais? Tecnologia. Porque isso já faz anos, né? Eu tive aula com ele em 2011. Então, faz um tempinho. Início de 2011, 2010. Então, faz um tempo. Faz bastante tempo já. Uhum. E qual que era a escola? Chamava Easy English. Era aqui na Barão do Amazonas. Esquina com Eliseu Guilherme. O nome não é estranho. Eu tô tentando lembrar o nome. Da Yasmin era proprietária. Gente boa também. Mas hoje é outra coisa ali. Não sei se é igreja, alguma coisa assim. Sei. Você falou que o italiano foi meio que Uma visceral, paixão. né? E como é que foi isso daí? Então, foi uma coisa assim, meio profetizada, né? Pelo meu avô, né? De infância, assim, ele falava assim, um dia você vai falar italiano. Aí eu não dava muita bola. Eu falava, besteira, vou nada, né? A gente sempre discorda dos mais... Eu sempre discordava dos mais velhos, era meio rebelde, assim. Porque às vezes você também não vê muita importância, né? Não importa aquilo naquele momento. Isso, a gente não tem noção. As coisas vão reverberar na nossa vida muitos anos depois, né? E aí eu peguei e ele ouvia músicas, assim, né? Em italiano. E aquilo ficou na minha infância, né? E aí depois, com o tempo, com a partida dele, ele partiu cedo, né? Eu tinha 13 anos. E aí ficou isso meio que sei lá, oculto, assim, por muito tempo. E aí depois que eu fiquei melhor no inglês, que eu já me sentia tranquilo no inglês, eu tinha uns amigos que moravam na Itália, e aí eu conversava com eles e tudo mais. Nessa época, até assim, surgiu uma oportunidade de estudar lá, mas acabou não dando certo. E aí eu tive que estudar. E aí foi algo assim que veio muito rápido para mim, assim, muito rápido mesmo. E até a pronúncia, foi tudo muito rápido e foi muito legal. E aí depois eu tive contato com amigos que moravam na Itália, eles falavam, nossa, você tá falando super bem, super rápido e tal. E aí foi muito legal, assim, principalmente... Isso foi em 2011. Isso. Tá, e depois, mais pra frente, você acabou fazendo o processo de reconhecimento de cidadania italiana. Foi. Então, quando você foi fazer o processo, você já tinha o italiano, já falava. Já falava bem, já. Já falava bem. E aí o processo foi quando que você iniciou? Então, eu comecei a procurar os documentos em 2015.